No Dia do Índio, o Bahia Meio Dia vai mostrar um pouco da história dos Pataxós, Mongonhós e Imborés. Representantes dessas etnias foram os primeiros habitantes dessa região. Foram vítimas da opulência e da ganância, mas deixaram uma herança cultural e histórica inestimável. Eu e o repórter Humberto Filho fomos buscar essas informações e opiniões de historiadores. Descobrimos que a contribuição indígena está presente em toda a nossa história. Eles habitaram estas terras. No Planalto da Conquista, milhares de índios pataxós, mongonhós e imborés viviam em contato harmonioso com a natureza. Andaram por matas, campos e planaltos. Alguns nômades. Outros fizeram moradia, principalmente nos locais onde havia água em abundância. Você nota a presença de pataxós e imborés além da encosta, porque eles eram nômades, enquanto que os mongonhós já eram bastante sedentários, já possuíam uma agricultura mais desenvolvida, uma cerâmica também já mais avançada, e eram artesãos, né? Trabalhavam já com fibras, no sentido de tecer parte da sua roupagem. Os imborés tinham a pele um pouco mais escura, eram mais morenos, vamos dizer assim, de que os mongonhós. Os mongonhós eram mais altos. A vida dos primeiros habitantes do Planalto da Conquista começou a mudar depois da chegada dos bandeirantes portugueses no século XVIII e principalmente de um homem, o capitão-mor João Gonçalves da Costa. Os dados disponíveis apontam para um homem, não é? Muito voltado ao combate. De início, o encontro foi pacífico. A esse tempo já havia uma orientação do governo no sentido de se manter uma paz, não é, com os índios no processo de colonização. Porém, os portugueses começaram a jogar os mongonhós contra pataxós e imborés. Então, se envolvem nesses conflitos. A paz entre bandeirantes e indígenas também durou pouco. Foram várias batalhas em diversos pontos da região. Os conflitos pela posse da terra e pela exploração das riquezas naturais deixavam como resultado dezenas de mortos, quase todos índios. Um dos relatos mais importantes sobre as batalhas está neste livro, escrito por um príncipe alemão que também era cientista. O príncipe alemão Maximiliano Neuwirth esteve no Arraial da Conquista em 1817. Além dos estudos sobre a fauna, a flora, a geografia aqui da região, o príncipe também fez uma entrevista com o fundador do então Arraial, o bandeirante João Gonçalves da Costa, que naquela época morava numa fazenda onde está hoje o município de Manuel Vitorino. E foi do próprio João Gonçalves que o príncipe ouviu o relato de um dos fatos mais cruéis praticados contra os índios no Planalto da Conquista, o Banquete da Morte. O massacre teria ocorrido dentro do Arraial da Conquista, local onde hoje está a Praça Tancredo Neves. João Gonçalves da Costa teria celebrado a paz com os índios, mas tudo não passou de uma emboscada. O convite para que os índios viessem a uma festa, e uma vez os índios presentes receberam, não é, uma grande quantidade de bebida, beberam muito e, embebedado, começaram a dormir e teriam sido, não é, todos ali assassinados, não é, exceto aqueles que conseguiram fugir antes ou que ainda tinham alguma lucidez. Hoje, na Praça Tancredo Neves, a principal de Vitória da Conquista, existe uma homenagem aos índios que morreram no Banquete da Morte. Foi colocada naquela palmeira uma placa para lembrar os primeiros habitantes desta terra que foram dizimados. Essa forma de combate, de convidar e depois matar, isso esteve também presente na história dos portugueses na África. Na Praça Caixeiros Viajantes, no centro de Vitória da Conquista, este outro monumento, inaugurado no ano 2000, também lembra os 3 povos indígenas que habitaram a região.
Além do significado desses monumentos e da história dos índios contida nos livros, pouca coisa restou de Mongonhóis, Pataxós e Imborés. Em alguns pontos do município, foram encontradas pedras como estas, polidas pelos índios e usadas para caçar animais e no preparo de alimentos. Nessa região da Batalha, você possuía uma cerâmica, ainda possui uma cerâmica importante. Essa cerâmica é uma cerâmica indígena, de origem indígena. E você encontra a cestaria. Parte dessa cestaria feita de oricuri, da palha do oricuri, é também indígena. Todo grupo que não tem uma grande consciência da sua historicidade não é capaz de criar objetivos comuns. Para isso, o conhecimento da história, o conhecimento do passado é fundamental.